Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu creio que vocês estão bem, debaixo da graça do Senhor. Esse é o meu desejo, o meu anelo em Cristo. Aqui é o Evangelista Zaqueu, mais uma vez, e convido você para meditarmos na palavra do Senhor. Estou fazendo minha meditação, meu devocional, como queiram, meditando nos livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. O Senhor me impulsionou, me dirigiu e tem sido muito bom. Tenho anotado muitas coisas e aos poucos vamos compartilhando com a permissão de Deus. Às vezes nem tudo que Deus nos dá é para falarmos agora ou é para falarmos neste tempo. Algumas coisas ficam no bojo da alma, ficam conservadas no óleo e no tempo certo, tempo determinado, o Senhor nos autoriza a estar falando. Mas aquilo que podemos falar, nós vamos compartilhando para edificação e elevo espiritual. E o texto que eu queria compartilhar com os irmãos está em 2 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 22, onde nos conta ali a postura de dois mensageiros. Quando Joabe envia um etíope, ou por nome de Cusi, porque ele era um etíope, e Davi precisava receber alguma notícia da batalha entre seus homens e entre os homens de Absalão. E foi pedido a Joabe que não fizesse dano a Absalão. Davi rogou a Joabe que não matassem o jovem Absalão, que era seu filho. Então era uma mensagem muito delicada. A gente vai lembrar que quando trouxeram a Davi a notícia da morte de Saul e Jonatas, o mensageiro morreu, porque se vangloriou da morte de Saul e Jonatas. Nós vamos lembrar também que os dois homens que mataram Isbosete, filho de Saul, covardemente, e caminharam toda a madrugada, levando a cabeça de Isbosete a Davi, num afã de receber um prêmio por sua bajulação, Davi também, com justiça, tirou a vida desses homens covardes. Então não era fácil agora levar a notícia de que seu filho, Absalão, havia sido morto na peleja. E havia sido dada uma ordem do rei que preservasse Absalão. E daí Joabe envia um etíope, até um homem sem nome, não é? Na corrigida tem Cusi, mas em outra versão tem etíope. Então era um homem sem nome, era como se fosse um anônimo. Porque na mente de Joabe vou mandar esse rapaz aqui, porque se o rei se enfurecer e matar, não vai fazer falta. Por outro lado, havia ali um mensageiro que fazia parte da corte. O nome dele era Ahimaás. Foi o mesmo que levou para Davi uma mensagem importante. No capítulo 17, versículo 17, vai mostrar que ele e Jonatas atravessaram o ribeiro de Cedron para passar a Davi os planos de Absalão. Eles colocaram a vida em risco para livrar o rei Davi de uma emboscada promovida por Absalão. Então era um mensageiro da corte, era um mensageiro importante. Joabe querendo preservá-lo de qualquer dano, entendendo que Ahimaás era um homem de nome, de prestígio, e sempre colocando Ahimaás como o mensageiro de boas notícias, Ahimaás não se satisfez vendo uma pessoa anônima, sem expressão, sair na frente dele para entregar essa notícia ao rei. E aí o que acontece? Ahimaás insiste com Joabe para ser enviado. E Joabe pede a ele, calma, não, você não vai agora, você vai em outra situação, você não vai entregar a notícia ao rei agora. E enviou o cuxita, né, o etíope, aquele homem que não tinha nome, não tinha expressão, aquele homem sai portando a mensagem da morte de Absalão para o rei Davi. Mas Ahimaás, não satisfeito, vai mesmo assim, insiste tanto, força tanto e sai correndo para entregar uma informação que ele não tinha a certeza, a convicção. Ele não dominava o assunto. E aqui a gente mostra o primeiro erro de Ahimaás. Ele se antecipa ou se precipita em falar de coisas que não tem domínio e não tem convicção do que vai falar. Ele, orgulhoso, não deixa ninguém sair na sua frente e ele vai. E a Bíblia diz que ele corre à frente do etíope. Por sua vez, o etíope, ele vai na sua marcha, vai na sua carreira, ele tem convicção do que vai falar, mesmo não tendo fama, mesmo não tendo nome, mesmo não sendo uma pessoa valorizada, mesmo não tendo visibilidade, mesmo não tendo expressão, mas ele tinha uma coisa que era convicção da mensagem. Ele tinha convicção daquilo que ele deveria passar ao rei. Ahimaás vem correndo e avistam de longe. Ahimaás, ele era conhecido, ele era famoso. Quando o avistaram de longe, disseram ao rei, quem está vindo é Ahimaás. Ou seja, a fama ia na frente. Até o jeito dele correr, até a forma dele andar. Ele já era conhecido, né? Porém, ele chega para ganhar prestígio, para ganhar nome, para ganhar visibilidade, e entrega uma mensagem ao rei que ficou lacunas, ficou brechas. E o rei ficou mais desnorteado do que já estava. O rei pergunta a ele se o jovem Absalão estava bem, e ele não tem a certeza da mensagem. Ele diz que viu ali apenas um reboliço, um movimento. O rei queria saber do jovem Absalão. E ele não deu a certeza do que havia acontecido. E o texto vai dizer que avistaram o mensageiro que vinha na sua marcha, vinha na sua pisada.
ele marchava com convicção. Ele não se preocupou em chegar primeiro. Ele se preocupou em chegar. Ele tinha a convicção da mensagem. E aí o rei, ao avistar o segundo mensageiro, colocou Ahimaás de lado. Porque quem não tem convicção da mensagem, quem não tem convicção do que precisa passar, vai ser colocado de lado. Vai ser deixado de lado. Mas aí o etíope chega e a gente observa a prudência. Ele se curva, ele se dobra e ele entrega a mensagem ao rei. Quando o rei pergunta sobre o jovem Absalão, aí é onde eu admiro a prudência, a exatidão da mensagem. Observemos no texto, se você puder ler depois com calma, você vai observar como o etíope transmitiu a mensagem. Ele não falou com alegria, ou não esboçou alegria pela morte do jovem. Ele não chamou Absalão de inimigo, ou seja, ele não proferiu maldição contra Absalão. A sua mensagem foi carregada de graça. A sua mensagem causou uma comoção no rei. Não gerou ira no rei. Não gerou no rei a vontade de cometer ali justiça, né? Porque ele poderia ter se vangloriado. Mas ele, dando uma palavra com convicção, falou da morte de Absalão, sem causar nenhum tipo de alvoroço. Prostrado, entregou ali a mensagem, dizendo ao rei: assim faça com os inimigos do rei o que aconteceu hoje com o jovem Absalão. Observe a linguagem. Ele, mesmo sabendo que Absalão estava como inimigo de Davi, ele não colocou o Absalão no mesmo nível de inimigo. Assim faça com os inimigos do rei, como foi feito com o jovem Absalão. Veja só que interessante. Às vezes não só é ter a convicção da mensagem, né? Isso é um aprendizado tremendo para mim, né? Eu preciso me policiar, eu preciso polir as minhas palavras, preciso meditar antes de falar, pensar antes de responder, falar com muita cautela, prudência, porque os dias são difíceis, trabalhosos, né? Não falar de forma aleatória, isso é uma lição extraordinária. Aquilo gerou uma comoção, encheu o coração de Davi de uma misericórdia, e o texto vai dizer que Davi começou a chorar, a lamentar, e saiu clamando: meu filho, Absalão, Absalão, meu filho. E isso aqui a gente extrai uma lição tremenda para nós nos dias de hoje, não é? Não corra se você não tem convicção. Não corra se você não tem a mensagem. Não precisa sair na frente de ninguém, porque a sua viagem ela vai ser perdida. Você vai gastar tempo, força e por fim vai ser colocado de lado. Ainda que você tenha nome, prestígio, influência, status, ainda que você tenha fama como Ahimaás, mas vai ser colocado de lado. Nem o companheiro dele ele levou, porque em 17 de 2 Samuel, ele tinha a companhia de Jonatas, mas pela afobação, pela agonia, ele saiu na frente e saiu sozinho. Mas por outro lado, tomemos o exemplo desse etíope. Ainda que a sua vida não tinha valor aos olhos dos outros, era descartável, podemos dizer assim, mas tinha convicção, tinha mensagem, tinha prudência, as suas palavras tinham peso, tinham graça, e ele entregou com discernimento a mensagem ao rei. Que Deus nos ajude, Deus nos dê força, para nesses dias de tanta correria, por visibilidade. Que alguém que está assistindo aqui pode dizer: mas o senhor está transmitindo por vídeo, então o senhor quer visibilidade. Entenda como quiser, né? Eu estou compartilhando de graça o que recebi de graça do Senhor com a sua vida, mas fica à vontade. Se você acha assim, eu não posso fazer nada. Eu estou aqui transmitindo essa lição, essa verdade. Que a gente não corra atrás de fama, de posição, de status, de aplausos, nem fiquemos preocupados se alguém está indo na nossa frente, se alguém está sendo comissionado à frente da gente. Só basta termos convicção. Se Deus nos der a mensagem, possamos entregá-la com certeza e permanecer com a cabeça inteira, né? Porque a mensagem, ela tem que ter equilíbrio. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus continue te ajudando, fortalecendo, em nome de Jesus. Fica com Deus.